Muitas pessoas têm dúvidas sobre a doença de Alzheimer. O que ela é, quais são suas causas, quais são os sintomas apresentados e se existe ou não um tratamento. Por isso resolvi fazer esse vídeo, um tema dos mais importantes que aprendemos na faculdade de psicologia, que pode ajudar bastante nas intervenções de pessoas com Alzheimer. Esse é um daqueles vídeos que vale muito a pena assistir do início ao fim. Mas antes de começar, pera lá, você já sabe, eu preciso chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Dancas, você está aqui na Cognos Psicologia, um canal que leva você de um jeito simples, direto, de um jeito super fácil, informações sobre saúde mental e psicologia. Nesse episódio, nesse vídeo, vamos entender o que é o Alzheimer, a doença de Alzheimer, que eu vou chamar aqui apenas de DA. Antes vou convidá-lo a compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas. Acho que assim nós estaremos ajudando mais pessoas a conhecerem esses aspectos que envolvem a nossa vida humana. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, que afeta a memória, o raciocínio, a linguagem e, na forma mais gravosa, o comportamento. É a forma mais comum de demência, responsável por mais da metade dos casos em pessoas com mais de 65 anos de idade. A causa da DA ainda é desconhecida, mas se acredita que seja uma combinação multifatorial de diversos fatores. E aí vai envolver a genética e o meio ambiente, o local que a pessoa vive. Os principais fatores de risco incluem 3 aspectos extremamente importantes. A idade, então o Alzheimer ele é mais comum em pessoas com mais de 65 anos de idade. O histórico familiar, pessoas que já possuíam, ou o histórico familiar de pessoas com DA tem maior risco a desenvolver essa doença. E os fatores ambientais, exposição a toxinas como chumbo e mercúrio, pode aumentar o risco do Alzheimer. Acho que a grande pergunta que você pode estar fazendo aqui, ou está perguntando, quais são esses sintomas, como eu consigo observar o Alzheimer na sua forma inicial? É extremamente difícil. Geralmente isso é feito com uma equipe multidisciplinar, o psicólogo e o médico, mas alguns pontos já estão previstos, já estão coletados na nossa literatura. Os sintomas do DA, doença de Alzheimer, começam de forma gradual e vão se agravando ao longo do tempo. Os principais sintomas que a gente pode colocar aqui para você é dificuldade de lembrar as coisas, dificuldade para encontrar as palavras corretas numa sentença, numa fala, dificuldade para realizar algumas tarefas complexas. Logo que a gente vai entender que isso vai se degenerar, isso vai ser progressivo, então tarefas mais simples no final também são difíceis de serem realizadas, e também a mudança de humor e do comportamento. À medida que essa doença vai avançando, os sintomas podem se agravar. Já tinha dito isso, mas vale aí essa lembrança. Perda de memória, incapacidade de realizar atividades básicas da vida diária, isso no avanço da doença do Alzheimer, e alterações de comportamento como agitação, agressividade e aí casos de alucinação. Aí você pensa, né, e transmite via internet o pensamento para mim. Existe cura do Alzheimer? Essa é uma questão extremamente delicada, mesmo nos tempos atuais da nossa ciência. Vejamos, não existe cura para a doença de Alzheimer, mas existem tratamentos que podem ajudar a retardar essa progressão, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E aí a gente pode citar, por exemplo, o uso de medicamentos para melhorar a memória e o raciocínio, mas não impedir a perda de neurônios que são necessários no processamento sináptico para você ter a cognição necessária. Também tem as terapias desenvolvidas principalmente pelos psicólogos, que podem ajudar a melhorar as habilidades cognitivas e a qualidade de vida das pessoas acometidas pelo Alzheimer. Ninguém chega do Alzheimer de um dia para o outro, verdade. Então existem alguns cuidados necessários para a gente retardar o Alzheimer. Mas as pessoas, os pacientes que já possuem o Alzheimer precisam de cuidados em tempo integral. Claro que isso está relacionado com a progressão da doença. Mas os cuidados podem ajudar que essa pessoa tenha uma vida mais plena, mais adequada, mais socializável. Então, os cuidados com a alimentação, com a higiene pessoal, atividades da vida diária e acompanhamento médico realmente são necessários. Os cuidados ajudam a criar um ambiente seguro e confortável com os pacientes. Por isso, identificando o Alzheimer, mesmo nos estágios iniciais, é importante que a gente tenha um novo plano
para que essa pessoa sinta menos os impactos. Não só essas pessoas, mas principalmente as pessoas que convivem com pessoas com DA. Eu acabei citando aqui que existe uma progressão no Alzheimer. A doença costuma evoluir para vários estágios de forma lenta e inevitável. A gente pode retardar, mas inevitável que ela vai chegar até o seu final. Ou seja, ainda hoje não há o que se possa ser feito para barrar o avanço da doença, da DA, da doença de Alzheimer. A partir do diagnóstico, a sobrevida das pessoas acometidas pelo Alzheimer oscila entre 8, 10, 12 anos. Mas isso eu não estou cravando aqui, só estou trazendo pontos da literatura. O quadro clínico costuma ser dividido então em 4 estágios: estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 1 é a forma mais simplificada, né? É a fase inicial. Você tem alterações da memória, da personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Conhecer o espaço que a pessoa está. Já no estágio 2 é a forma moderada. A pessoa já vai encontrar dificuldade para falar, realizar algumas tarefas simples e coordenar alguns movimentos. A gente percebe no estágio 2, da forma moderada, alguma agitação e a frequência da pessoa ter dificuldade de dormir, que a gente chama de insônia. A fase 3 é uma forma grave de observar o Alzheimer. A pessoa vai ter muita resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária, dificuldade para comer e deficiência motora progressiva. Já a fase 4 é conhecida como terminal. Aí, restrição ao leite, desordem de todas as funções cognitivas, dor inclusive para comer e infecções intercorrentes, porque o sistema nervoso central passa a não funcionar e coordenar os demais órgãos, os demais sistemas do nosso corpo humano. Está pensando no diagnóstico, né? Geralmente o diagnóstico, assim, geralmente é dado pelo médico, mas uma equipe multidisciplinar consegue ter pontuações melhores. Quando a gente fala de diagnóstico de Alzheimer, a gente vai entender que é pela exclusão. O rastreamento inicial deve incluir a avaliação de depressão e exames de laboratório, com ênfase especial na função da tireoide e nos níveis de vitamina B12 no sangue. Então a gente tem uma análise clínica, uma análise laboratorial. Claro que os testes psicológicos oficiais, somente psicólogos têm acesso, podem ser compartilhados e devem ser compartilhados com os médicos. Esse diagnóstico vai ser muito mais preciso, né? Vai ser muito mais detalhado. Isso que é muito legal quando a gente fala de equipe multidisciplinar analisando o paciente. Mas aí você fala assim, mas qual que é o médico que pode diagnosticar e tratar o mal de Alzheimer? Eu acredito bastante que o Alzheimer pode ser tratado pelo psiquiatra, geriatra ou por um neurologista especializado no tratamento do Alzheimer. Aí você pergunta, mas tá, e como que eu vou saber se uma pessoa está ou não com Alzheimer? Alguns indícios eu já passei aqui para você. Evidentemente que você precisa, né, a pessoa precisa estar diagnosticada. E esse diagnóstico vai apresentar problemas que a pessoa tenha com a memória. Isso vai identificar modificações cognitivas bem específicas. E como que a gente faz teste de memória? Além dos testes laboratoriais da medicina, nós temos diversos testes na psicologia que ajudam de sobremaneira um médico interpretar e apresentar o diagnóstico do Alzheimer. Eu não vou excluir aqui, você precisa saber que também existem os exames físicos e neurológicos especiais para avaliação do estado cognitivo e dos déficits de memória, de linguagem, além dos testes visoespaciais, atingindo a pessoa com DA. Tá, mas você pergunta, mas como se dá a prevenção do Alzheimer? Se for fator genético, nós temos uma dificuldade maior de prevenir, até porque nós não conhecemos muito sobre o Alzheimer. Lembra que eu falei que tem fatores genéticos e ambientais? Então, quando a gente fala da doença, a gente não tem uma forma específica de prevenção, mas muitos médicos, muitos profissionais da área da saúde mental acreditam que manter as funções cognitivas ativas, nossa cabeça ativa e uma boa vida social, isso é muito legal. Nossa vida tem que ser regrada por bons hábitos e estilos. E isso vai poder retardar ou até mesmo inibir a manifestação do Alzheimer. As principais formas de prevenção, não apenas do Alzheimer aqui, mas de outras doenças crônicas, como diabetes, câncer, hipertensão, podem encontrar essa prevenção em estudar, ler, pensar, ou seja, manter sempre a gente com a cabeça pensando, com a nossa cabeça ativa. Fazer exercícios de aritmética,
procurar jogos inteligentes, atividades em grupo, não fumar, não consumir bebida alcoólica em excesso, ter uma alimentação saudável e regrada e fazer a prática de atividades físicas regulares. Aí vem a seguinte pergunta, que talvez seja a principal nesse vídeo: qual é o tratamento da pessoa com Alzheimer? Se a gente tem que pensar que o Alzheimer é um tratamento hoje medicamentoso e com algumas terapias específicas. Os pacientes têm à sua disposição oferta de diversos medicamentos capazes, de minimizar os distúrbios da doença, que devem ser prescritos sempre pela equipe médica, com o médico de sua confiança, com o médico que está te atendendo. O objetivo do tratamento medicamentoso também é propiciar a estabilização do comprometimento cognitivo. Acho que esse é o ponto principal. Por isso, no âmbito do Ministério da Saúde, disponível em diversas unidades de saúde em todo o país, existe um medicamento adesivo transdérmico para o tratamento da demência para pessoas acometidas com Alzheimer. Bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer, um vídeo extremamente técnico, mas com uma linguagem mais simples para você entender. Esse vídeo aqui talvez seja um dos mais importantes que eu fiz esse ano, porque às vezes a gente percebe que a pessoa está com Alzheimer um pouco mais tarde e algum tipo de tratamento acaba sendo deixado de lado. Se esse vídeo foi útil para você, se levou a informação, vou pedir para você deixar o like e que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa levar mais informação. E coloca aqui nos comentários, você gostou desse vídeo, ele foi útil? Relata sua experiência aqui no canal, isso é muito legal, muitas pessoas acabam interagindo. Vou deixar esses dois vídeos ao lado, um deles faz sentido, clica, isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube. E aqui no centro vou deixar o botão de inscrição no canal. Não é inscrito no canal? Essa é a sua chance. Se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Até mais.